O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegamos ao quarto e último domingo do Advento. Durante este tempo litúrgico, pelas 4 semanas do Advento, à luz da Palavra de Deus, procuramos preparar o nosso coração para a vinda gloriosa de Cristo e a comemoração do nascimento de Jesus, nosso Salvador. O nosso ponto de partida, o primeiro domingo do Advento, foi marcado pelo convite à superação das distrações. O Evangelho recordou a vinda gloriosa de Cristo. Como nós desconhecemos o dia e a hora que o Senhor voltará, precisamos estar preparados. E o grande mal que impede o homem de viver intensamente a sua preparação para o encontro com o Senhor é a distração. Ficamos distraídos com as coisas supérfluas e não concentramos a nossa atenção no essencial. As distrações causam dispersão, e dispersos nós deixamos de dar atenção àquilo que realmente merece a nossa atenção. O Advento é um tempo para que nós recordemos que precisamos estar preparados para a vinda gloriosa de Cristo, mas também pode acontecer que antes da vinda gloriosa de Cristo, nós caminhemos ao encontro dele pela morte. Como desconhecemos o dia e a hora das duas realidades, não sabemos quando o Senhor virá ou quando nós iremos ao encontro dele, precisamos estar preparados. E talvez hoje o grande mal, a grande distração é a tela, que nos dispersa de tal modo que nós deixamos de dedicar o nosso tempo às coisas que merecem o nosso tempo. No segundo domingo, a figura de João Batista convida a comunidade a viver a conversão. Identificamos as nossas distrações, estamos dispersos, precisamos estar preparados para a vinda de Cristo ou para a nossa ida ao encontro de Cristo pela morte. E esse caminho de preparação requer uma conversão urgente. A conversão ela não pode ser prorrogada.
O que precisa ser resolvido, nós precisamos nos empenhar para que seja resolvido. Aquilo que está fora da órbita de Deus, nós precisamos abandonar definitivamente, para permanecer unidos a Cristo Jesus. O advento também é um tempo favorável à conversão. E nós, sobretudo, meditamos considerando a necessidade de buscar a conversão, que à luz do Evangelho é necessário preparar, antes de querer preparar a casa, é necessário preparar a casa da nossa vida. Nós precisamos organizar o nosso coração. A conversão que o Advento nos convida a viver é aquela que nos chama para deixar de olhar para o externo, olhando primeiro para o interno. É a casa da nossa vida que precisa ser organizada antes de organizar a nossa casa onde habitamos para a festa do Natal. Antes de iluminar a luz, antes de iluminar a árvore de Natal com a luz, é necessário deixar que a luz que é Cristo Jesus ilumine a casa do nosso coração. E por fim, o terceiro domingo, o domingo da alegria. Vimos que a alegria que nós experimentamos, ela nasce da certeza que a fé nos dá. Deus está entre nós e Deus cumpre a sua promessa. Nós nos alegramos porque a fé nos dá essa certeza que Deus cumpre fielmente aquilo que Ele promete. E a liturgia do terceiro domingo nos ensina que nós devemos caminhar com essa alegria no coração, a alegria que brota da certeza da intervenção de Deus, que nós vivemos as opressões do mal, o mal que está presente no mundo. No entanto, esse mal um dia cessará definitivamente. É necessário caminhar com os olhos fixos em Jesus, mantendo nele sempre o nosso olhar, porque dele provém a força que precisamos para superar os males deste mundo, e Deus nos dará a vitória. Não precisamos ficar prostrados, porque Ele está no meio de nós. Neste quarto domingo do Advento, nós entramos, a partir do dia 17, na preparação direta para o Natal do Senhor. Por isso mesmo, o Evangelho do quarto domingo é tirado do capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. E São Mateus descreve a origem de Jesus Cristo. Antes de ouvir os versículos que nós ouvimos nesta liturgia, encontramos os versículos que descrevem, segundo a catequese de São Mateus, a árvore genealógica de Jesus. E descrevendo a árvore genealógica de Jesus, São Mateus está mostrando para a comunidade que Jesus é o prometido por Deus pelos lábios dos profetas do Antigo Testamento. Porque Jesus tem uma linhagem davídica. Isso significa que Jesus é o cumprimento pleno da profecia que os profetas fizeram no Antigo Testamento. Mais uma vez, nós aprendemos com o Evangelho deste domingo que Deus cumpre a sua promessa. Quando São Mateus descreve a genealogia de Jesus, ele está mostrando que Jesus é o descendente de Davi que veio para estabelecer o reino de paz. Deus está cumprindo a sua promessa. E Mateus segue o Evangelho deste domingo, dizendo que Jesus foi gerado no ventre de Maria, a jovem de Nazaré, por obra do Espírito Santo. É a profecia de Isaías que nós ouvimos na primeira leitura se cumprindo plenamente. O profeta Isaías anunciou: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, ele porá o nome de Emanuel. A profecia de Isaías se cumpre plenamente em Jesus. Maria é a jovem, Maria é a virgem. Jesus é concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora. São Mateus primeiro indica que Jesus faz parte da linhagem davídica. Ele é o rei que veio para estabelecer plenamente o reino de paz. Segundo,
São Mateus está ensinando que Jesus é muito mais do que um descendente de Davi, ou o descendente de Davi, que Jesus é o próprio Deus. São Mateus está enfatizando no seu evangelho, no texto que hoje ouvimos, que Jesus, ele é gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. E por que é importante reconhecer que Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo? Porque é a ação do Espírito Santo que gera no ventre de Maria o Filho de Deus. Jesus não é um servo de Deus. Jesus não é um filho adotivo de Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus. E por que é importante reconhecer que Jesus é o Filho de Deus gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo? Porque a razão fundamental da encarnação é a salvação. Jesus se encarna, assume a natureza humana para redimir o homem pelo seu sacrifício na cruz. Portanto, quem o Pai oferece pela nossa salvação? O seu Filho unigênito. Deus Pai não sacrifica um servo. Deus Pai não sacrifica um filho adotivo. Deus Pai oferece em sacrifício o seu Filho unigênito, aquele que foi gerado por Ele desde toda a eternidade. Por isso, na noite de Natal, nós vamos poder tocar o mistério do amor de Deus. A encarnação é a concretização mais expressiva do amor de Deus por nós. Jesus assume a natureza humana para morrer por nós, para se imolar por nós. O Pai oferece na cruz o seu Filho para que nós, pelo sacrifício de Cristo, sejamos salvos, para que nós possamos receber através dele a dignidade de filhos de Deus, e assumidos por Cristo Jesus, através do seu sacrifício, como seus irmãos, nós recebemos a dignidade de filhos de Deus. Esse é o mistério que nós contemplamos à luz do Evangelho, na sua primeira parte. São Mateus está afirmando que Jesus foi gerado sem a incursão humana. Não há a participação de José na geração de Jesus no ventre de Nossa Senhora. Ele é o Filho de Deus. Ele é gerado segundo a natureza humana de Maria, mas sem a incursão humana, sem a participação do homem. É por obra do Espírito Santo. Na segunda parte do Evangelho, aparece São José. E São Mateus diz: José era justo. E causa estranheza, porque José, conforme diz São Mateus, cogita a possibilidade de deixar secretamente Maria. José não desconfia da honestidade, da integridade da Virgem Maria. São José não tem dúvidas a respeito da fidelidade de Nossa Senhora. Eles já estão casados. O noivado, no contexto de José e Maria, já é um casamento. O noivado é o casamento legal. Eles já estão casados, porém eles ainda não estão coabitando, porque o casamento legal acontecia e depois o noivo preparava a casa, e só depois, a festa durava 7 dias, é que o noivo levava a sua esposa da casa do seu pai para a casa que ele construiu, para que possam construir juntos a família. Eles já estão casados, mas José quer deixá-la secretamente, porque José reconhece a grandeza do mistério que está sucedendo na vida da jovem de Nazaré. Ele reconhece que se trata de uma obra extraordinária de Deus, e sendo ele um homem justo, ele é humilde, porque o justo significa que ele vive fielmente a lei de Deus, e se vive fielmente a lei de Deus é um homem humilde. E diante da sua humildade, São José, reconhecendo a sua pequenez diante de Deus, ele está cogitando a possibilidade de deixar a Virgem Maria secretamente, porque ele não se vê digno de participar desse mistério, porque ele se vê pequeno diante de Deus. José se vê pequeno diante do mistério de Deus que está acontecendo na vida de Maria. Mas Deus,
quis a cooperação de José. E Deus envia o anjo para que no sonho, através do anjo, José compreenda que Deus quer a sua cooperação. A iniciativa é de Deus. Deus tem a iniciativa de salvar o homem, mas Deus quer a cooperação do homem. Deus quis a cooperação de Maria. O anjo Gabriel não impôs a Nossa Senhora a missão da maternidade divina. Nossa Senhora é chamada para viver a missão e ela aceitou. São José não recebeu de Deus uma imposição para ser o pai legal de Jesus. A missão que Deus deu a José, ser o pai legal de Jesus. São José é aquele que vai registrar no seu nome o menino Jesus. Ele é o pai legal. Deus não impôs essa missão. José aceita quando ele desperta do sono, diz o texto. José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. José aceita a missão. Qual é o ensinamento que nós recebemos do Evangelho neste domingo? Que a iniciativa da salvação é de Deus, que nós somos salvos pelas virtudes de Cristo, mas a salvação de Cristo não acontece na vida do homem se o homem não consente. O homem precisa cooperar com Deus para que a sua salvação aconteça. O advento é um tempo favorável para que nós tomemos consciência que Deus tem a iniciativa da salvação, que Deus não se cansa de nos procurar para nos salvar, mas se nós não cooperamos com Ele, a salvação não irá acontecer. Para que a salvação acontecesse, Deus quis o sim de Maria, Deus quis o sim de José. José tem uma participação especial na nossa salvação, porque foi ele quem cuidou do menino Jesus e da Virgem Maria. Jesus crescia como nós, em sabedoria, graça e estatura, foi igual a nós em tudo, portanto precisou dos cuidados do pai José. José deu o seu sim para que a nossa salvação aconteça, mas cada um de nós também precisa dar o seu sim. Nós precisamos buscar essa salvação, nós precisamos nos abrir à salvação, buscando sinceramente a nossa conversão, a mudança de vida, abrindo verdadeiramente as portas do nosso coração. A iniciativa é de Deus, mas nós precisamos corresponder. E se não há correspondência, nós estamos proclamando a própria condenação. O advento nos convida a tomar consciência que Deus quer a nossa salvação, mas nós precisamos dar o consentimento. E isso se concretiza, se materializa nas ações, na busca sincera de mudança de vida. Nós precisamos pensar à luz do Evangelho deste domingo, como está o nosso consentimento à salvação que Deus nos oferece. Você tem procurado regularizar a sua vida, as coisas que não estão certas, as coisas que estão erradas, que não estão de acordo com o mandamento da lei de Deus, com os mandamentos da igreja, a vida que você tem vivido? Você tem procurado regularizar as suas situações? Você tem procurado a confissão com regularidade, com frequência? Porque sem confissão, sem reconciliação, não há salvação. Você tem procurado cultivar uma vida de oração, se aproximado de Deus? Tem procurado essa comunhão com Deus? Tem procurado se reconciliar, perdoar, libertar o seu coração das mágoas, dos ressentimentos? Você tem procurado ser honesto no seu trabalho, cumprir com os seus deveres de Estado, cuidando verdadeiramente da sua família, do seu matrimônio, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos? Como nós estamos vivendo? Porque isso determina a nossa salvação. Se não há da nossa parte uma cooperação, a salvação não irá acontecer na nossa vida. Nós precisamos cooperar para que Deus que tem a iniciativa de salvar cada um de nós, possa realizar em nós a obra da salvação. Eu volto ao tema do primeiro dia, do advento, do primeiro domingo, o perigo das distrações. Cuidado, porque nestes últimos dias,
A tentação da distração é grande. A distração com a comida, com a bebida. É preciso dizer que antes de querer encher a barriga para celebrar o Natal, nós precisamos primeiro nos aproximar da mesa da Santa Eucaristia. É triste, mas quantas pessoas participam dos domingos do Advento, mas faltam na missa do Natal? Por quê? Porque ficaram preparando a ceia, porque ficaram colocando o carvão na churrasqueira, porque ficaram atendendo o frango no forno, senão iria queimar, porque ficaram terminando o bolo. Não entendeu absolutamente nada. Antes de participar da ceia, a ceia com a sua família, antes de comer e beber, é preciso alimentar a nossa vida, porque é aqui que acontece o verdadeiro Natal. É aqui. É na Santa Missa. Não tem sentido alimentar o corpo, mas fechar as portas para o Verbo Divino que se faz carne em cada missa. É aqui que nós celebramos por excelência o Natal. É aqui que nós vivemos o mistério do nascimento do menino Jesus. Antes de pensar na troca dos presentes, antes de pensar em acolher os convidados, tudo mais. Se chegar a visita, o convidado, você deve dizer o seguinte: nós vamos à missa. Você vai conosco? Não. Então você fica e nós vamos. Isso não é falta de respeito, porque Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Se nós deixamos de ir à missa de Natal porque chegou a visita, não entendemos nada. Porque a visita só está na sua casa porque Jesus nasceu. Porque essa deveria ser, pelo menos, a finalidade daquele encontro nesta noite santa. Nos encontramos e queremos nos encontrar para celebrar o nascimento do nosso Salvador. Quantos deixam de ir à missa de Natal porque chegou a visita? Não entendeu nada. Se a visita não quer participar, isso é responsabilidade dela. Ela vai responder diante de Deus por isso. Mas você, como cristão, precisa primeiro dar testemunho a essa pessoa e mostrar a ela ou a elas que está em primeiro lugar na sua vida, e a razão daquele encontro, a motivação da comida e da bebida é o nascimento do menino Jesus. Depois, cuidado, porque tem muitos cristãos católicos que passam o Natal bêbado. Primeiro, bebedeira é um pecado em qualquer dia. Natal não é para bebedeira. Aliás, para o cristão católico, nenhum dia é para bebedeira, nenhum dia. Mas muito menos no Natal. Natal requer de nós sobriedade para celebrar o nascimento de Jesus, nosso Salvador. Quantos cristãos católicos passam o Natal caindo, babando de bebê? Não entendeu nada do Natal. Jesus traz sobriedade. Jesus traz libertação. Jesus nos convida a viver a vida em plenitude. Nós precisamos redescobrir o verdadeiro sentido do Natal. E nós compreendemos que o verdadeiro Natal nós celebramos aqui. Depois nós podemos nos encontrar, nos confraternizar, podemos comer e beber, tudo com moderação, reconhecendo que a razão de tudo aquilo é o nascimento de Jesus, nosso Salvador. Isso é cooperar com a obra da salvação. Se nós participamos do Advento, vamos à missa todos os domingos, mas vivemos o Natal como pagãos, não entendemos. Porque o que mais acontece, infelizmente, são católicos que celebram o Natal como verdadeiros pagãos. Verdadeiros pagãos. Não celebram o Natal como cristãos, celebram o Natal como pagão. Comendo até e bebendo até, depois passando mal. Eu torço para que aqueles que não vão vir à missa, cristãos católicos, claro, e que vão ficar em casa para ficar comendo, que dê uma derivada. Estou torcendo. Na outra missa falaram que estava amaldiçoando. Não, torcendo. Para ver se aprende. Porque se não vem pelo amor, que venha pela dor de barriga. Que venha. Nós precisamos redescobrir o verdadeiro sentido do Natal. Eu repito, como disse São Paulo. Eu repito, Natal não é comilança e bebedeira.
Natal é a celebração do nascimento de Jesus, nosso Salvador. Vamos celebrar o Natal e cooperar para que a salvação de Deus aconteça. Do contrário, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquilo que vamos ouvir no Evangelho do Natal. Vamos manter a porta fechada do nosso coração, da nossa casa. E Jesus, através dos seus pais, vão bater na nossa porta. Mas nós não vamos abrir, porque teremos vergonha. Já pensou? Jesus batendo na sua porta, entrando na sua casa e aquela bagunça, aquelas músicas mais infames, bebida, comida, as pessoas passando mal. É isso que Jesus quer encontrar nos nossos lares. Mas que alegria poder abrir a porta e encontrar a família. É claro que não existe família margarina, mas nós precisamos da outra. Mesmo que você participe com a sua família e a sua família ainda tem uma mentalidade pagã, você precisa ter o comportamento de um cristão. Não é ser uma pessoa chata, uma pessoa que vai sair, mas dando o seu testemunho, que em primeiro lugar está Deus, que a razão de toda aquela festa é Deus, mesmo que as pessoas da sua família ainda não tenham essa mentalidade, mas você precisa ser essa luz no seu lar. Você precisa, nós precisamos ajudar as pessoas a descobrir ou a redescobrir o verdadeiro sentido do Natal, para cooperar com a nossa salvação.